Olá, seja muito bem-vindo aqui à resolução de mais um exercício dos problemas aqui de LeetCode, que a gente está estudando SQL. Então aqui agora a gente começou a utilizar a parte do ChatGPT para dar algum auxílio, né, na resolução, porém, a gente tem sempre que lembrar o quê? Aqui as restrições básicas, né, eu já apresentei isso daqui anteriormente e eu vou estar sempre apresentando aqui antes de resolver os exercícios, que é a maneira que a gente vai utilizar o ChatGPT, né? Sempre o quê? Se preocupando com segurança dos dados. Então, apesar de a gente estar resolvendo um problema aqui do LeetCode, vamos lembrar que a gente pode estar aplicando isso daí na nossa vida real. Então, jamais a gente vai inserir qualquer dado. O que a gente vai pedir é o que? Ajuda a partir da estrutura dos dados que a gente tem. Então, jamais vamos inserir dados críticos aqui. Utilizar como uma ferramenta de auxílio, tá bom? Para que a gente possa criar as consultas de maneira mais rápida. E para isso a gente tem que ter o quê? Algum conhecimento prévio já. Então, sempre lembrando que nunca isso daqui vai substituir os nossos estudos. Se a gente já conhece, a gente consegue corrigir muito mais rápido e aplicar muito mais rápido. E em cima disso daí é isso daqui. Ó. A gente vai o quê? É uma ferramenta que vai permitir que a gente aprenda mais e de vez em quando a gente vai precisar corrigir ela também, tá bom? Então, vamos direto aqui então para a nossa resolução, hoje do problema Gameplay Análises aqui. Vamos então, primeiramente, compreender esse problema para depois a gente iniciar a resolução do nosso prompt aqui do ChatGPT. Então, a gente tem aqui uma tabela denominada atividade, e ela tem o que, né? Ela tem o Player ID, o Device ID, o Event Date e o Games Played. Então, basicamente, o que? Tem o jogador, de qual aparelho jogou, a data e os jogos aqui. Vamos compreender aqui, ele fala pra gente que Player ID e Event Date é uma primary key, ou seja, a combinação desses dois, tá bom? Então aqui, ó, Player ID e Event Date é uma primary key. Essa tabela contém a atividade de jogadores em alguns jogos e cada linha contém, né, o registro de um jogador que logou e jogou um número de jogos, possivelmente 0, é possível ser 0, né? Ou seja, ele logou e não realizou nada. E ele pede pra gente o quê? Escrever uma fração, né, dos jogadores que logaram novamente no dia depois do seu primeiro login, ou seja, primeira vez que ele logou e na sequência ele já logou novamente. Ele quer o percentual dessas pessoas aí. Em outras palavras, precisa contar o número de jogadores que logaram pelo menos 2 vezes consecutivas, começando a partir do seu primeiro login, e dividir pelo número total de jogadores, né? Então, assim, obviamente, todo jogador vai ter a sua primeira vez ali. E aí a gente vai computar, né, todas essas primeiras vezes dele, e depois a gente vai dividir por aqueles que logaram na sequência no dia seguinte, tá bom? Ele dá pra gente aqui o exemplo e como que a gente tem que responder, né? Então, vamos iniciar aqui o que? O nosso prompt para o ChatGPT. Esse prompt aqui é o prompt base e sempre em cima dele a gente vai, né, colocar os dados que a gente quer. Então a gente tem a tabela activity, né? Vou colocar aqui, ó, table activity. E aí a primeira coluna vai ser o player ID. Primeiro vamos só colocar, depois a gente ajusta aqui se necessário, tá bom? Date e games played. Tá. Int, date, int. Primary key, tá bom? E aí aqui a gente vai aqui, informações sobre o problema, né? A gente vai aqui colocar primeiramente essa observação que ele colocou aqui. A gente pode copiar, né? Isso daqui, para que a gente possa entender melhor. E a primeira informação a gente já tem aqui, né? E aí ele fala cada linha do problema. Tá. Isso daqui é interessante também a gente colocar, tá bom? A gente pode escrever com outras palavras também, tá bom? Mas aqui o importante é ele compreender do que se trata isso daqui. E aí aqui a gente vai querer o que? O nosso problema, né? Vamos ver aqui, tá. Vamos copiar também isso daqui. E vamos ver se a gente precisa fazer só algum ajuste aqui.
No dia a dia, o ideal é que a gente escreva com nossas próprias palavras, né? Então vamos lá, escreva uma solução for the fraction login. Vamos só separar aqui. Beleza. Então aqui a gente já tem o nosso prompt para o chat GPT, né? Vamos dar um Ctrl C aqui. E aqui já trazendo, né, o chat GPT que eu uso. Se vocês quiserem usar o chat GPT normal, não tem problema. Inclusive eu vou até abrir ele daqui a pouco aqui. A gente vê que as respostas vão ser semelhantes, né? Aqui eu consigo utilizar o modelo 4o, que é o modelo mais recente, né, do chat GPT. Tem um vídeo aí no canal ensinando a fazer esse modelo aqui no Streamlit com Python, tá bom? Então, beleza. Então, ele fala aqui, ó, determinar, calcular. Então, assim, a definição do problema, ele compreendeu aqui, né? E ele nos deu esse código aqui. E aí, vamos ver aqui, ó. A query usa common table expression, né? E aí, o que? Ele separou aqui em first login, né? E next day login. Então, a gente tem o que? Aqui duas, vamos dizer assim, visões, né? E depois a gente faz o select levando-se em consideração essas duas visões. O que são essas duas visões, né? Primeiramente, vamos pegar isso daqui, né? Vamos colocar aqui e vamos ver se ele vai rodar, né? A única coisa aqui, ele coloca as fraction e tá correto, as fraction. Então vamos rodar aqui e vamos ver se ele vai funcionar. Beleza, a gente vê que ele de cara já rodou, né? Então a gente conseguiu explicar para ele a nossa tabela, conseguiu explicar o nosso problema, e aí a gente pediu aqui. Mas aí vamos entender esse problema aqui um pouquinho melhor, né? Vamos fracionar ele para que a gente possa compreender ele um pouquinho melhor. Primeiramente ele fala aqui, ó, com first login as. Vamos entender isso daqui, do que se trata, né? Vamos dar um aqui. E aí, o que ele está fazendo aqui basicamente, né? Ele atribuiu esse first login aqui. A gente pode dar o quê? Um select, né? Select tudo from first login. Beleza. Então aqui, o que ele trouxe para a gente, né? Todos os usuários e os seus primeiros login, né? Então ele pegou o primeiro login do usuário 1, pegou o primeiro login do usuário 2 e pegou o primeiro login do usuário 3. E a gente criou essa visão aqui primeiramente, tá bom? E aí, em segundo, o que ele fez, né? Ele pegou a outra visão que eu vou trazer aqui agora, que é o Next Day Login. Vamos fazer assim, ó. A gente pega isso daqui. Vamos emendar aqui, né? Next Day Login. E agora vamos pegar o Next Day Login, vamos trazer somente o Next Day Login aqui. Então a gente tem uma tabela que tem os primeiros login de todos, e agora a gente tem uma outra tabela com o quê? Com o Next Day Login. Tá, os jogadores que têm algum login no dia seguinte, né? Ele pega aqui, ó, Select F1 Player from First Login. Então aqui a gente vê que no Next Day Login ele já utilizou, né, a primeira tabela. E aí ele juntou com a tabela de atividade, né? E ele falou assim, ó, aonde o Player ID e o Player ID, né? E o Event Date, Date L, que é First Login, um intervalo de um dia. Então ele pegou todos aqueles que o ID eram iguais, né? E esse Event Date era o quê? Date Add, né? No intervalo de um dia. E aí, se a gente analisar o que é o Date Add, né? Eu sempre gosto de trazer aqui o W3 School, porque ele é muito detalhado nesses aspectos, né? A gente tem que o Date Add, ele vai receber uma data, né? E aqui um intervalo. O que ele faz? A função adiciona, né, um intervalo de um dia e retorna essa data, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é pegando aqui o ID deles, né? E dentro do Event Date adicionando um dia nisso daí. E aí, no final, né? Que é o que a gente chega aqui na solução. Vamos só pegar aqui esse select, né? O que ele fez, né? Ele pegou para contar, né? A quantidade de players que tinha na primeira visão, que a gente viu que aqui no first login eram 3, e aqui só tinha um, né? Somente
um usuário, né, que realmente o quê? Tinha esse ID e tinha, né, a data no intervalo de um dia, que seria o dia seguinte, né? Então aqui ele vai contar um usuário e aqui ele vai contar 3 usuários no final, tá bom? E aí vamos só rodar aqui. Vamos submeter para ver se ele passa nos outros testes. Às vezes pode ter algum outro teste aí que ele não passe, né? E aí a gente vê. Não, mas beleza, ele passou. A gente vê aqui que a solução, que nem a anterior, ela é uma solução realmente boa, né? E a gente começa a perceber um padrão que é utilizar o CTE, né? Que é algo que eu particularmente não usava tanto. E agora eu estou começando a enxergar melhor isso daqui. E realmente ajuda bastante esse tipo de divisão e maneira de estruturação do problema aqui, tá bom? Então, por hoje é isso daqui. Eu agradeço sempre seu tempo. Se puder curtir aí e seguir o canal, a gente agradece. Muito obrigado e até a próxima.